Falar um pouquinho antes, né? Porque a gente já conversou isso várias vezes pelas declarações desencontradas entre os dois. Vamos fazer um preâmbulo, né? Vamos falar assim, olha, isso aqui não é de se estranhar, isso aqui realizou-se apenas o pior do pior cenário. Se a gente tivesse, ó, esse cenário aqui é o negro, e agora vamos ver um cenário ainda pior do que o negro. Acho que seria mais ou menos por aí. Vamos falar um Sim, pouquinho do preâmbulo, antes de falar da reunião? sim. Pois primeiro, assim, a gente está até comentando um pouco antes aqui de iniciar a análise, né? Eu acho que o Zelensky, ele incorporou um papel. Ele, como ator que é, ele incorporou um papel muito, assim, de herói, um papel daquele personagem quase com superpoderes, tá certo? E no começo de tudo isso aí, ele recebeu muito apoio de todo mundo, até como merecidamente, né, em função da situação que a Ucrânia estava sofrendo. E só que esse apoio foi crescendo. O desafio era muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, que quando tudo começou lá, assim, ele foi o grande erro dessa história toda, que eu já dizia lá naquela época, é você, vamos dizer, condicionar toda a sua estratégia política e militar a um apoio externo. Isso não é bom. Essa estratégia tem tudo para dar errado. Né? Então, assim, quando começou tudo lá atrás, o Zelensky ele achava que ganharia essa guerra, né? Porque ele sempre pensou nisso, em ganhar a guerra com o apoio dos Estados Unidos. Né? Só que, com o tempo, o próprio Biden, né, já finalmente aí do governo Biden, já não estava tão assim propenso, né? Inclusive o Biden sempre no começo dizia que estaria com a Ucrânia até o fim, né? E depois ele passou para dizer que estaria com a Ucrânia até quando pudesse, né? Ele foi mudando os termos assim, né? E depois quando o Trump assumiu, né? O Biden saiu, o Trump assumiu, esse personagem do Zelensky, ele que achava que ia ganhar a guerra com os Estados Unidos, ele passou a enfrentar uma realidade que talvez ele tivesse que ganhar a guerra, porque ele não sai da cabeça dele, ganhar a guerra sem os Estados Unidos. Né? E teria o apoio dos europeus, que prometem muito, entregam pouco. Né? Se você pegar a lista dos países que mais doam material, equipamento e doações de dinheiro para a Ucrânia, a França está lá em quinto ou sexto, está depois de Holanda, depois de Bélgica. E você vê quem que está mais despontando aí nas, no discurso, né, na narrativa. É o Macron, né? O Macron, pô, para lá. Ele não é o cara mais entusiasta, assim, em termos de fornecer apoio para os Zelensky. Mas tudo bem. Ele está na frente aí, na linha de frente agora. O próprio Reino Unido também, não era que mais fornecia material. Agora está prometendo ser, né? A partir de agora, o Stena está prometendo que vai fornecer uma ajuda que nunca foi feita antes para a Ucrânia. E a partir, então, da posse do Trump, o Zelensky, esse personagem do Zelensky, passou a apontar com isso, de eventualmente ganhar a guerra sem os Estados Unidos. Mas depois de hoje, esse personagem aí vai ter que arrumar um jeito de ganhar a guerra apesar dos Estados Unidos. Né? Porque era com os Estados Unidos, sem os Estados Unidos, e agora apesar dos Estados Unidos, como dizia Churchill, né? apesar, apesar dos Estados Unidos, significa que os Estados Unidos vai estar remando contra a partir de agora. Então, assim, isso foi um desastre total. Normalmente essas reuniões aí, elas têm um briefing antes e tal. Mas uma coisa que eu queria comentar, não sei se o professor pode apresentar Não? aí, um slide que eu preparei aí, para a gente entender um pouco melhor o histórico de tudo isso que foi sendo desencadeado e chegou hoje, para a gente entender o ponto de vista desse personagem heróico, Zelensky, e também do próprio Trump, tá? E também do próprio Trump, porque esses dois atores importantes nessa fase atual do conflito, o primeiro contato que teve entre ambos foi quando o Zelensky, se não me engano, foi em setembro, dia 27 de setembro
de 2024, quando o Zelensky, o Trump ainda não tinha tomado posse, não tinha nem ocorrido a eleição ainda, né? E o Zelensky era candidato, o Trump era o candidato, né, à presidência, e o Zelensky foi lá nos Estados Unidos. Não sei se você lembra, teve uma visita do Trump lá aos Estados Unidos, tá certo? E nessa visita, o que o Zelensky fez nessa visita, nesse primeiro encontro com o Trump? Ele entregou uma versão do tal do plano para a vitória para o Trump. Ele saiu distribuindo esse plano para a vitória, ele foi em todos os líderes europeus, ele foi no Biden, e saiu deixando esse plano com todo mundo. Ninguém comprou esse plano dele. Ninguém comprou esse plano dele. E quando ele entregou esse plano para o Trump, e quando a gente analisa, e nessa época, em setembro de 2024, ninguém sabia exatamente qual era esse plano. Em outubro, o Zelensky teve que submeter esse plano ao parlamento ucraniano, que é a Rada. Foi no dia 16 de outubro de 2024. O Zelensky apresentou esse plano para a Rada. E, em linhas gerais, num discurso lá na Rada, o Zelensky deu uma tintura geral de como é que seria esse plano. E como é que seria isso? Era um plano de 5 pontos. E aí, se a gente entender esses 5 pontos, a gente vai começar a entender tudo que está ocorrendo, seja do ponto de vista do Biden, do Trump, seja do ponto de vista do Zelensky. Quais são esses pontos? O primeiro ponto desse plano mirabolante aí do Zelensky, que era o plano para a vitória, que ninguém comprou esse plano, talvez o único que tenha comprado parte desse plano seja o Trump. Vou explicar aqui por quê. O primeiro ponto era a adesão à OTAN. Tá? Vamos dizer assim, o Zelensky, ele não queria um convite, eles queriam um convite incondicional para a Ucrânia aderir à OTAN. Com esse convite, ele atingiria a vitória. Bom, esse era o primeiro ponto. Vamos resumir aqui. Era o primeiro ponto. O segundo ponto era um ponto relacionado ao fornecimento de armamento convencional. Mas não é qualquer armamento convencional. Eles queriam as chamadas mísseis de longo alcance para atingir profundamente alvos na Rússia. Foi o que foi mais discutido, todo mundo falava sobre isso, né, nos mísseis e tal, no HIMARS, no ATACMS, etc. Isso circulou muito, mas não era só isso, era equipar as brigadas, as reservas que eles estavam sendo formados, os europeus ajudaram em parte nisso, né, aquelas brigadas foram formadas na França, na Alemanha, que inclusive, diga-se de passagem, foi um fracasso total, né, que todo mundo desertou e tal. Era equipamento dessas brigadas, novas brigadas, reforço da defesa antiaérea, com mais baterias Patriot. Ele queria também, nesse pacote, nesse segundo ponto, ele queria, por exemplo, que quando houvessem ataques de mísseis e drones russos à Ucrânia, que os parceiros da OTAN auxiliassem na derrubada desses mísseis e drones. Isso estava previsto também. Tá? Veja, ninguém aceitou nada disso. Ele falava também em investimentos na produção autônoma da indústria de defesa ucraniana, para que ele pudesse produzir materiais, não precisasse importar tanta coisa. É aquele fim, logicamente, eu já falei aqui, no fim das restrições das armas de longo alcance, que também. Só lá nos finalmente do Biden, ele fez uma autorização meia sola, assim, né? E acabou depois com o Oreshny, que foi suspensa logo a seguir. Fornecimento de dados e imagens de satélite e dados de inteligência em tempo real. Aumentar esse fluxo. Tá? Ele queria um fluxo incondicional de dados de inteligência e imagens de satélite para ele poder fazer esses ataques de longo alcance, que ele precisa disso, e isso é uma das coisas que o Russo fala. Não, para esses ataques com mísseis de longo alcance terem sucesso, atingir o alvo, precisa de um acompanhamento, monitoramento satelital em tempo real, isso aí que só quem dá são quem tem satélite. A Ucrânia não tem satélite, não vai ter isso. Então, era o ponto que a Rússia alegava que, se isso acontecesse, os países ocidentais, quem forneceu esses meios, estaria atacando a Rússia, sem sombra de dúvida. Tá? Então, e esse segundo ponto, ele teria um anexo secreto. Ninguém sabe exatamente o que está. Mas esse segundo ponto aí, depois a gente vai comentar sobre esse segundo ponto também, qual é o impacto disso hoje. O terceiro, e vamos para o terceiro ponto, que era o ponto que o Zelensky chamou de dissuasão
pela força, a paz pela força. Paz pela força. Mas era dissuasão. E qual que é? Esse era um pacote muito importante, esse terceiro ponto, porque o Zelensky pedia a implantação de um sistema de dissuasão estratégica não nuclear na Ucrânia. Por que esse ponto é importante desse pedido aí? Porque nesse ponto aí, basicamente, ele não... Também tem um anexo secreto, ele não disse exatamente que meio esse, houve muita discussão na época de qual seria esse meio de dissuasão estratégica não nuclear. Na minha opinião, seriam os mísseis que, por exemplo, que foram instalados na Polônia recentemente, que é o tal do Block 3, né, que é o Aegis Ashore, né, que normalmente o Aegis é um sistema norte-americano que é utilizado pela Marinha Americana, né, pelos navios da Marinha de defesa antiaérea e tal, e contra mísseis balísticos, né? Mas o Aegis Ashore é uma versão terrestre do Aegis, que é um sistema chamado SM-3, Block 4, que já foi instalado na Polônia. Tá? Esse é um sistema de última geração, a Polônia vem negociando isso aí há séculos. Os Estados Unidos instalou agora, recentemente. E esse seria um sistema. O seu outro sistema seria o tal do TAAD, né? que é o Terminal High Altitude Area Defense, que é um sistema como se fosse o Patriot, mas é um sistema de, vamos dizer assim, superior ao Patriot, que ele é capaz de atingir e destruir satélites, mísseis balísticos intercontinentais, mísseis balísticos de alcance intermediário. É um meio altamente nobre. Por exemplo, agora na crise recente que houve entre Israel e Irã, quando começaram aqueles ataques do Irã lá em Israel, Israel pediu uma bateria dessa para os Estados Unidos forneceu, mas esse é tão sensível que os Estados Unidos forneceu para Israel com a tripulação, com os operadores do sistema, porque os Estados Unidos só entrega esse sistema para os próprios operadores norte-americanos, das Forças Armadas Americanas. Os fuzileiros navais americanos têm algumas baterias, e existem algumas baterias defendendo lá o território norte-americano, que não são muito, né? Não são mais de 10 baterias do TAAD que existem. Só para você ter ideia, um tiro desse TAAD é caríssimo. Então seria isso, ou seria um TAAD que ele estaria pedindo, que eu acho que os Estados Unidos não forneceriam, por isso que eu acho que a opção seria esse Aegis Ashore, né? Aegis para uso terrestre. Seria tal, que foi implantado na Polônia recentemente. O que eu ressalvo, que eu faço desse segundo ponto aí do Zelensky? É que vamos retrair o nosso reloginho para dezembro de 2021, véspera do início da guerra. A guerra começou em fevereiro de 22, né? Completamos agora 3 anos. Em dezembro de 21, o Putin pegou o telefone e ligou para o Biden. Fez 2 ligações para ele, uma em dezembro e outra em janeiro de 2022, dezembro de 21 e janeiro de 22, e o que ele propôs para o Biden? Ele mandou uma minuta de um acordo para o Biden e falou assim, esse acordo, eu tenho acesso a isso está na internet, depois eu posso passar para o senhor, professor, quiser distribuir para os seus assinantes. Isso é público. Tá? E esse acordo previa basicamente 2 pontos, que a Ucrânia nunca aderisse à OTAN. Ele só pediu 2 coisas, que a Ucrânia e outras ex-repúblicas que ainda não tinham entrado na OTAN, que não entrassem na OTAN, então ele estava se referindo a Belarus, Geórgia e a Ucrânia. Tá? Esses países nunca entrassem para a OTAN. E o segundo ponto é que essas armas de dissuasão não nucleares aí que o Zelensky está pedindo, ou seja, o Aegis, o TAAD, nunca fossem instaladas nem na Ucrânia, nem em outros países do leste, né? Do leste. Historicamente, no leste, né? Porque já instalou na Polônia, né? Depois disso aí, já instalou na Polônia. E a resposta do Biden só pediu isso. Ele não falou negócio de território do Donbass, não falou nos russos, não falou nada. Se fizer esse acordo, foi submetido ao Biden. Se esse acordo fosse assinado, não teria guerra. O Biden respondeu para ele, depois de 2 ligações, falou assim, não, isso aí eu não posso te atender, não. Você faça o que você julgar melhor e vai responder pelas consequências. Basicamente, foi a última vez que o Putin falou com o Biden. Tá? Foi sobre esse acordo. E isso está registrado essa conversa do Biden com Putin, está registrado em vários, inclusive no site, eu tenho um relato dessa conversa no site do Reino Unido, do Ministério da Defesa do Reino Unido. Existe um relato lá
sobre essas conversas do Putin com o Biden. Então, isso é fato, isso eu não estou inventando. Tá certo? Então, assim, o Putin pediu, o Zelensky pedir isso agora, ou seja, ele está pedindo só está pedindo duas coisas até agora nesses 3 pontos aí. Primeiro, aderir ao OTAN. E segundo, que instalasse esses sistemas na Ucrânia. Só isso que ele está pedindo, não é nada. Está aí mais material que ele está pedindo. Então, veja, desses 3 pontos que eu falei até agora, são pontos que depois a gente vai ver que basicamente não pode ser atendidos. Tá? O quarto ponto, são 5 que eu falei, né? O quarto ponto é que interessa. Todo mundo leu esse negócio, ninguém gostou. Mas o Trump gostou desse quarto ponto. Porque ele foi levar, o Zelensky foi lá no Trump Tower e entregou isso em mãos o Trump. E o que prevê o quarto ponto? Ele chamava de potencial econômico estratégico da Ucrânia. Basicamente, ele previa um acordo especial para a utilização conjunta dos recursos críticos ucranianos, das reservas naturais e metais críticos. Segundo o discurso do Zelensky para a Rada, que eu falei, que foi em outubro de 2024, esses recursos, dito pelo Zelensky, seriam de trilhões de dólares. Não seriam nem bilhões. O Trump está pedindo 500 bilhões aí, né? Segundo o próprio Zelensky. Ele vendeu esse peixe de que seriam trilhões de dólares. E nesse pacote dos recursos naturais que ele ia compartilhar com esses parceiros que aderissem ao plano para a vitória dele, incluiria o urânio, o titânio, o lítio, o grafite, as terras raras, tudo isso. Tudo estaria no pacote. Veja. E teria um anexo secreto também que provavelmente o Trump leu. Esse anexo secreto. Então, veja, esse quarto ponto interessou ao Trump. E o quinto ponto é um ponto relacionado à segurança. O que o Zelensky propôs nesse quinto ponto? Ele propôs que os contingentes norte-americanos que estavam lá na OTAN, na Europa, os Estados Unidos poderiam retirar esses contingentes de lá e as tropas ucranianas, experientes na guerra que estão, assumiriam o papel dos Estados Unidos na defesa da Europa. Só isso. Esse era o quinto ponto. Bom, dito todo essa passagem, esse sobrevoo sobre esses cinco pontos, vamos comentar aqui. Então, o primeiro ponto, aquele que eu falei, adesão à OTAN. A guerra começou por causa disso. O Trump já entendeu isso. A guerra começou por causa da adesão da OTAN. Começou lá em 2008, né, na Conferência de Budapeste, quando o Clinton disse que a Ucrânia e a Geórgia iam entrar para a OTAN. Todo mundo, a narrativa diz, não, mas foi o povo da Ucrânia que queria entrar para a OTAN. O povo, quando que foi feito esse plebiscito aí que eu nunca vi? Quando teve um plebiscito para decidir isso? Diga-se de passagem, naquela época, em 2007, havia uma cláusula pétrea na Constituição ucraniana que proibia, que dizia que a Ucrânia era um país neutro. Tá? Que é o que o Putin está pedindo hoje em dia. Então, esse primeiro ponto, o próprio Trump já disse 500 vezes que isso está fora de discussão. A Ucrânia não vai entrar para a OTAN. Isso é fato. Quanto ao segundo ponto, fornecimento de armas de longo alcance, o próprio Biden já tinha negado isso. Tá? Então, isso também, o Trump já disse que vai suspender. Não vai fornecer isso. O terceiro ponto, que são aquelas armas de dissuasão não nucleares, obviamente, os Estados Unidos não vai fornecer. Os Estados Unidos mal tem isso para ele mesmo. Quando ele precisou emprestar para Israel, ele teve que emprestar com a guarnição. Então, isso também não vai acontecer. O quinto ponto, vou pular o quarto aqui, o quinto ponto, que é a substituição das tropas dos Estados Unidos lá na Europa por tropa ucraniana, o Trump já disse que vai fazer isso, ele não precisa da Ucrânia para fazer isso, não. A Europa que vai ter que se virar lá para botar tropa lá. Se o Zelensky quer botar tropa na Europa, esse é problema da Europa, não é problema do Trump. Então, veja bem, desses pontos todinhos aí que o Trump recebeu em bandeja, uma bandeja de prata lá do Zelensky, o único ponto que sobrou foi qual? Foi o quarto ponto, que é a venda, vamos dizer, um acordo para que um parceiro assumisse o controle das reservas naturais da Ucrânia. O Trump falou, não, isso eu quero. Isso eu gostei disso aqui. E só sobrou isso.
todo o resto, se o Zelensky quiser, ele negocia com outros parceiros aí. Agora a pergunta fica, pode ocorrer adesão à OTAN? Não, se os Estados Unidos vetar, ou qualquer outro país, se a Hungria vetar, qualquer país. Se qualquer país se o Vaticano fosse da OTAN e o Vaticano negasse a entrada da Ucrânia, a Ucrânia não entrava. As decisões da OTAN são feitas por decisão unânime. Então, se os Estados Unidos vetarem, os Estados Unidos já vetou. Mesmo o Biden já dizia que isso era difícil. Tá? Então, essa promessa que foi feita, que sempre foi feita, de que a Ucrânia um dia vai entrar para a OTAN, esse um dia não vai chegar, porque isso é um problema gigante para a própria OTAN. Isso é um problema de segurança. Existe um conceito de que a segurança ela é única. Não tem como você ter segurança de um lado gerando insegurança do outro. Isso é um princípio básico da segurança. Tá? Você precisa ter... A segurança tem que ser equilibrada. Os dois lados, se você está tratando de dois atores, os dois têm que ser atendidos pela segurança. Se um não está sendo atendido e se um se sente ameaçado, isso é insegurança, isso não é segurança. Tá certo? Então, o primeiro ponto está fora. O segundo ponto, fornecimento de armas de longo alcance. Também, agora, depois dessa conversa de hoje, poderia até existir. Mas depois dessa briga de hoje, eu dificilmente os Estados Unidos vão fornecer alguma coisa, e particularmente e principalmente aquele último item que eu citei, que é o fornecimento de dados satelitais e informações de inteligência em tempo real. Isso, muito provavelmente, e aí isso inclui também os sistemas Starlink e tudo mais, né? Isso corre um risco grande agora de continuar. E sem isso, a Ucrânia... E o Trump foi claro hoje lá. Eu não sei exatamente qual é a ideia dele, qual vai ser a decisão dele. Mas numa das falas finais do Trump, ele falou assim, naquela discussão ali com o Zelensky, ele disse, olha, se eu suspender o apoio para você, essa guerra não dura 2 semanas, 3 semanas. O que o Zelensky retrucou? Falou assim, não, o Putin disse que essa guerra ia terminar em 3 dias, eu estou aqui até hoje. Ou seja, não preciso de você. Então, vamos ver, vamos pagar para ver. Tá?